Olá, gente. Hoje vamos analisar uma conversa do Guilherme Amado, Glauber Braga e Sami Bonfim, um corte de uma conversa que eles tiveram, onde eles falaram sobre Venezuela e Cuba. Eu vou focar aqui mais em comentar sobre o que foi dito a respeito de Cuba. Vamos ver. Eu sou um admirador de Hugo Chávez. Eu sou um admirador do que ele fez na Venezuela, da reforma agrária, do processo de ampliação da participação política, daquilo que foi a criação de uma rede de comunicação, pensando na necessidade de articulação entre povos da América Latina, o enfrentamento que fez para democratizar os recursos do petróleo na Venezuela, garantindo liberdade política e sendo altamente atacado dia e noite, noite e dia, pelo oligopólio de comunicação existente no país. Tem diferenças para o governo Maduro? Tem. E essas diferenças se expressam, inclusive, em... Aqui só um comentário rapidamente, eu acrescentaria tudo isso que o Glauber falou à luta do Hugo Chávez para unificar a América Latina, que era a luta do Simão Bolívar, o libertador da colonização dos espanhóis. A América Latina ela é artificialmente dividida pelos colonizadores. O Simão Bolívar buscava a unidade para lutar contra os colonizadores e o Hugo Chávez retomou essa luta. Por isso a Revolução da Venezuela se chama Revolução Bolivariana, porque ela recupera essa ideia central do Simão Bolívar de unidade da América Latina contra os ataques imperialistas. Quem deixou de apoiar? Mas eu não vou, no momento em que a Venezuela está para ser atacada pelos Estados Unidos, reforçar essas diferenças. E aqui eu tenho que lembrar que esse vídeo é anterior ao sequestro do Maduro. Porque se eu faço isso pode ser utilizado como instrumento de legitimação de um ataque externo, que eu considero que nesse momento nós não podemos dar esse mole, nós não podemos dar essa brecha para que aconteça. Eu odeio o papel de debater com o entrevistado, embora também odeie esse papo de que jornalista não pode ter opinião. Antes de eu me colocar aqui, vamos ouvir Sami Bonfim. Não precisa botar Nicarágua não, que vai complexificar mais ainda. Vamos ficar em Cuba e Venezuela. Qual é a tua visão? Eu acho assim, que há alguns referenciais de coragem e de resistência que são importantes para diferentes gerações da esquerda. Então, pensar o processo cubano, ou então o que foi a Venezuela chavista, eu acho que são referências importantes para que a gente conheça as possibilidades, conheça o que a esquerda social, a esquerda revolucionária já pôde construir ou não pôde construir. Mas eu acho que, com diferenças, claro, ambos os países, eles são frutos de um processo e de um momento histórico, que hoje a gente está num mundo com outros temas, outros desafios, inclusive para os trabalhadores de modo geral. Então, o que não mudou desde a época da Revolução Cubana, passando pela Revolução Venezuelana até hoje, é a agressão imperialista contra a América Latina, e isso não mudou. Por exemplo, hoje é evidente que se você for fazer um debate antissistêmico ou pensar uma nova classe trabalhadora, você precisa falar de aspectos como a luta antirracista, a luta feminista, a luta anti-LGBT-fóbica, a luta ambiental. Você precisa pensar modelos de organização que sejam de uma outra estrutura, inclusive de modelos de organização de Estado, que esses novos anseios, essas novas formulações, não dizem respeito ao que é hoje a Venezuela, o que é Cuba e todo o processo de desenvolvimento histórico. Aí não é bem verdade, porque em Cuba, falando aqui sobre Cuba, porque a Venezuela não tem o conhecimento suficiente para falar sobre isso, mas Cuba sim trata de todos esses temas e está na vanguarda de todos esses temas da América Latina, na luta contra a homofobia, em defesa do meio ambiente, em defesa dos direitos das mulheres. Eu acho que a gente ainda tem uma referência de um mundo polarizado entre esquerda e direita, semelhante ao que foi a Guerra Fria, que, portanto, a esquerda predominante era de uma lógica mais de stalinismo, daquele complexo de países que foram dominados sob a União Soviética. Hoje, a gente faz outros debates, são outros desafios, a gente está falando de um mundo financeirizado, em que o grau de concentração, inclusive, de renda, de mercadoria, a nível mundial é outra, e que as organizações de esquerda se dão sob outros paradigmas, e que teve a queda do Muro de Berlim, portanto, o surgimento de outros partidos políticos. Estou dizendo tudo isso porque não são esses os meus referenciais de esquerda, ainda que respeite, compreenda, acho que são signos importantes, de coragem, de resistência, mas acho que o nosso papel é elaborar outros modelos,
ver um outro mundo, inclusive com temas que nunca foram debatidos ou que foram partes constitutivas desses dois estados. Eu sou mais de dinossauro. Dinossauro. Eu sou talvez mais jovem um pouquinho. Eu acho que a Sam, ela foi mais, se teorizou mais para o que eu vou tentar afunilar e ser mais prático, mas eu tô mais com você do que com ele. Eu sei. Eu te acompanho. Eu sei. Mas assim, eu tenho muita dificuldade eu sou muito pela pauta da igual. Vou basicar bem aqui o debate, tá? Como acho que é meu papel como jornalista. Eu sou muito pela igualdade, mas eu sou muito pela liberdade também. E eu tenho uma grande dificuldade por ser jornalista e por ter amigos cubanos jornalistas e por ter amigos venezuelanos jornalistas exilados nos dois países, que não são instrumentos do imperialismo americano, são jornalistas seríssimos, investigativos, e que tiveram que sair do país, e que tiveram suas famílias perseguidas pelo Maduro. No caso da Venezuela, eles fazem a distinção entre Chávez e Maduro, como você fez também, embora apontem autoritarismos e o embrião do que se tornou o madurismo no chavismo. E no caso de Cuba, enfim, uma vigilância atroz, perseguição, controle de poder sair, não poder sair. Vamos lá, Cuba é um país que é agredida há décadas pelos Estados Unidos. Há décadas os Estados Unidos tentam derrubar o governo de Cuba. Então, é natural que o governo cubano tenha uma vigilância maior do que a média do que acontece nos outros países. Isso é natural. Então, quem não gosta que isso aconteça tem que combater a causa disso, que são as agressões dos Estados Unidos contra Cuba, as agressões e violações do direito internacional, da Carta das Nações Unidas, que diz que cada povo, cada nação tem direito à autodeterminação, que nenhum Estado pode interferir nas escolhas de outro Estado, que é o que os Estados Unidos faz com relação a Cuba. Não só com relação a Cuba, mas aqui a gente está falando de Cuba. Então, um país, quando ele é agredido de maneira tão sistemática por uma potência militar e econômica como é os Estados Unidos, esse país se defende. É o que Cuba faz. Eu já tive a experiência de querer convidar jornalistas cubanos para vir ao Brasil para participar de eventos com outros jornalistas aqui e não consegui nem ter a resposta, porque a pessoa não conseguia nem acessar o e-mail a tempo de conseguir responder, e muito menos... Vamos lá, essa parte aqui é bem interessante. Eu morei em Cuba, trabalhei em Cuba durante um ano, no ano de 2014, numa universidade, a Universidade de Holguín. Eu tinha um e-mail institucional da universidade. Eu quase que diariamente trocava e-mail com pessoas do Brasil. Nunca tive nenhum único evento de dificuldade em troca de e-mails. Os e-mails chegavam e iam tão rápido como aqui no Brasil. Então é bastante estranha essa história de que os jornalistas cubanos não recebiam as informações, os convites do Guilherme Amado, por causa de uma dificuldade com acesso a e-mail. Realmente, e de 2014 para cá, só melhorou o acesso à internet em Cuba. Então, realmente é bastante estranha essa história. O que aconteceu comigo quando eu cheguei em Cuba? Eu tinha um e-mail que era do Hotmail. Acho que na segunda ou na terceira vez que eu fui acessar esse e-mail, me chegou uma mensagem dizendo que eu estava tentando acessar o meu e-mail de um país proibido. Hotmail é de uma empresa dos Estados Unidos, que impõe bloqueio contra Cuba. Então, 2 ou 3 dias depois, eu perdi o meu acesso ao Hotmail, porque Hotmail provavelmente cancelou, enfim, não permitiu que eu continuasse acessando o e-mail porque eu estava em Cuba, país bloqueado. Mas não foi Cuba que fez isso, foi o Hotmail. A partir daí eu tive um e-mail institucional da Universidade de Holguín. Nunca tive nenhum problema com troca de e-mails. Eu estou falando de 2014, e de 2014 para cá o acesso à internet, a e-mail em Cuba, está cada vez mais fácil. Só fica esse registro. Tem autorização para vir, enfim. A autorização para vir. Vamos lá, você está no Brasil, é um jornalista no Brasil. Você recebe o convite de um jornalista, vamos imaginar, do Canadá, para você participar de um evento de jornalistas no Canadá. Você não tem que pedir permissão da empresa onde você trabalha para que você vá participar desse evento? Em Cuba também. Você não tem que ter uma autorização do país, do Canadá, no caso, para que você entre lá, você não tem que ter um visto. Cuba também. Se um jornalista cubano quer vir para um evento no Brasil, ele tem que receber um visto do Brasil para isso. As exigências são feitas pelo Brasil,
não pelo governo cubano. E acho que então isso é um ponto de partida para mim muito difícil de compreender. Entendo o que você fala, mas Guilherme, tem que ter uma organização para resistir à pressão americana. Pressão americana é um eufemismo, não é o mais honesto intelectualmente possível. Não é pressão americana, é agressão americana. Tem uma lei nos Estados Unidos que se chama Lei de Comércio com o Inimigo. Essa lei é de 1917. Há muitos anos, essa lei só se aplica contra Cuba. O único país do mundo contra o qual os Estados Unidos aplica essa lei é Cuba. Todos os anos essa lei precisa ser renovada pelo presidente dos Estados Unidos. Todos os presidentes dos Estados Unidos renovam essa lei, inclusive Barack Obama. Todos. Lei de comércio com o inimigo. Essa é uma das muitas leis que constituem o bloqueio dos Estados Unidos contra Cuba. Então dizer que é pressão dos Estados Unidos é um eufemismo muito forte. Não é pressão, é agressão. Né? Mas aí eu tô mais com o Sami, assim, no mundo de Guerra Fria, ou no pós-Guerra Fria, ali imediato, nos 90, é uma coisa que ainda é mais compreensível. Agora, hoje não haveria outras maneiras de tentar resistir à pressão, ao imperialismo americano? De novo, não é pressão, mas vamos lá. Guerra Fria. Para Cuba não acabou a Guerra Fria. O que mudou para Cuba com relação aos Estados Unidos desde o fim da Guerra Fria? Só que piorou o que ele chama de pressão dos Estados Unidos sobre Cuba. Cuba ainda vive sob Guerra Fria. A Guerra Fria imposta pelos Estados Unidos à ilha. Outro ponto. Quantos países da América Latina tiveram os seus governos derrubados pelos Estados Unidos? Quantas ditaduras militares foram impostas em países da América Latina pelos Estados Unidos? Quantas milhares de pessoas foram mortas, torturadas por essas ditaduras apoiadas pelos Estados Unidos? A maioria dos países da América Latina. Mas em Cuba não. Então, nós não temos muito a ensinar para Cuba sobre como resistir às agressões imperialistas. Cuba resistiu, tem resistido até então. Que talvez não também dando liberdade, empoderando os seus atores, né, a sua sociedade, para que essa sociedade construísse caminhos democráticos que não fossem beijamão dos Estados Unidos. Né? A gente fez isso. Né? A gente conseguiu construir caminhos, são, de novo, banana com maçã. Vamos lá, a gente fez isso. Brasil, vamos começar a partir de 1964, que são aí 5 anos depois do triunfo da Revolução Cubana. Golpe militar, 21 anos de ditadura. Primeiro presidente eleito, Collor, sofreu impeachment. Dilma foi derrubada por um golpe. Colocaram no seu lugar um governo que é o que tinha perdido as eleições. Ah não, mas o Temer era o seu vice, mas o projeto de país implementado pelo Michel Temer foi o projeto de país que perdeu as eleições. Mas foi esse que governou o país. Isso é democracia? Aí o Lula foi preso, condenado, não pôde participar das eleições, porque visitou um apartamento. Violando os acordos internacionais do Brasil, violando a determinação da ONU, Lula não pôde participar das eleições e nem sequer para dar entrevista. Resultado? Bolsonaro foi eleito. Isso é democracia? Nós sabemos defender a nossa democracia? 2022, por que não teve golpe? Não teve golpe pura e simplesmente porque o Biden mandou um enviado para dizer aqui para os militares brasileiros que os Estados Unidos não iam apoiar o golpe. Se ele tivesse dito que sim, iam apoiar o golpe, teria tido golpe no Brasil. Então veja, a nossa democracia depende de quem é o presidente dos Estados Unidos. Será que nós sabemos mesmo defender a nossa democracia? Será que nós temos mesmo algo para ensinar para os cubanos quando se trata de nos defendermos contra o imperialismo estadunidense? Quando você fala da organização popular é muito maior do que a nossa, essa organização, hoje em dia, ela não é muito mais de cima para baixo, não é muito mais imposta, né? O Brasil é organizado de baixo para cima ou de cima para baixo? O que vocês acham? Nós podemos dar algum tipo de lição a Cuba sobre a organização da sociedade de cima para baixo ou de baixo para cima? A sociedade brasileira é organizada de baixo para cima? Eu lembro quando eu estudei com colegas jornalistas, né, fiz um programa de meio de carreira, e aí tinha alguns colegas que vinham de países de ditadura, né? Tinha uma chinesa, tinha uma cubana. Então o Guilherme Amado comenta aí, ao passant, como algo assim, que não necessita nenhum tipo de discussão, de análise, que China e Cuba são ditaduras.
que é ditadura? O que é democracia? Assim como existe o fundamentalismo religioso, existe o fundamentalismo democrático, que é o que? Você aceitar a sua ideia, ou a ideia que se vende sobre o que é democracia, de maneira acrítica. Você aceitar com muita facilidade. E você rejeitar outros modelos democráticos, rejeitar que eles sejam democracia, rejeitar de maneira inflexível, de maneira rígida, de maneira que você nem sequer sabe como funciona, mas você já diz, não é democracia. Por quê? Porque não é igual ao modelo que eu aceito que seja democrático. O nosso modelo democrático é um modelo democrático, não é a democracia. É um modelo democrático que é coerente, que é compatível com o capitalismo. É um modelo democrático conhecido como democracia burguesa ou democracia liberal. É um modelo democrático que se acopla ao sistema capitalista, que serve aos interesses do sistema capitalista. Em países que não são capitalistas, não pode haver esse modelo democrático, por razões óbvias, porque não são capitalistas. Existem, então, outros modelos democráticos. Modelos democráticos que são coerentes com o socialismo. São outros modelos democráticos. Isso não significa que sejam ditaduras, só pelo fato de serem diferentes do nosso modelo democrático. E a relação deles, o nível de organização deles, a relação deles com o tempo, era uma coisa muito mais sofisticada do que a minha, muito mais estrita do que a minha, porque eles foram criados em ditaduras. Ele está dizendo que os jornalistas chineses e cubanos lidam melhor com o tempo no trabalho, que são mais organizados, porque eles vêm de ditaduras. Eu não tenho nem o que comentar sobre isso. Na ditadura você aprende desde a escola, o nível, a coisa de marchar é muito mais rígida do que a nossa, enfim. Então, a lógica da ditadura organiza muito mais. Não será porque é uma ditadura, vou devolver agora a palavra a você, que por isso é mais organizado, e não porque houve lá atrás pode ter havido uma organização de baixo para cima, como houve, a Revolução foi de baixo para cima. Mas hoje em dia não será porque é imposta de cima para baixo? Eu sei que você não está no papel de entrevistado e sim do entrevistador, né? Mas eu quero fazer uma pergunta e, evidentemente, não se sinta... Não, pode fazer. Na obrigação de responder, mas é uma pergunta que eu sei que você reflete, você citou aí uma conversa que a gente teve lá atrás e que eu nem lembrava, né? E que isso serviu para que você também pudesse pensar sobre isso. E eu reflito sobre as coisas que você fala também, e eu acho que essa troca é muito importante, positiva. Você acha, de fato, que existe liberdade política verdadeira se você não tiver igualdade econômica? Uma pergunta bem objetiva. Existe liberdade política se não tiver igualdade ou menos diferença econômica tão abissal? Posso, se quiser eu respondo. À vontade. Eu acho que num cenário ideal, não. Mas aí eu acho que a gente entra naquela discussão do tipo, vivemos numa democracia, né? Mas essa tem que ser a primeira discussão antes de classificar alguns países como democráticos e outros como ditadura. Primeiro você tem que dizer o que é uma democracia, senão não tem sentido essa classificação de Cuba e China como ditaduras e nós como democracia. Primeiro você tem que dizer o que é democracia. Se a gente for pensar a democracia no sentido de alternância do poder, garantias básicas para concorrer, até nesse ponto, garantias iguais para concorrer, até nesse ponto a gente vai relativizar se a gente tem uma democracia ou não, porque o parlamentar que tem um monte de emenda, ele tem mais condições de ser elegido que o parlamentar que não tem. Então, desse ponto de vista, é antidemocrático também. E claro que se a gente for no sentido amplo da palavra democracia, e aqui, enquanto a gente está falando, todo mundo aqui tomou café da manhã, almoçou, jantou, e o pessoal que passou ali pedindo enquanto a gente está aqui debatendo, talvez não tenha tomado café nem almoçado até agora, não vivemos numa democracia. Mas, aí eu devolvo para vocês. Mas aí eu acho que a gente... Mas aí isso não é o mundo ideal, né? Assim, quer dizer, não dá para a gente construir um debate político, buscar uma liberdade política, ao mesmo tempo em que a gente está buscando uma redução da igualdade, e não é a liberdade política, alguma liberdade política que vai criar condições mínimas para a gente, como sociedade, tentar reduzir essa desigualdade. Eu acho fundamental a gente lutar por liberdades democráticas, independentemente do conceito que a gente possa ter sobre democracia, o que é a representação da democracia. Mas liberdade democrática, ou seja, capacidade de discutir os temas, sem medo daquilo que vai estar dizendo. Agora, eu discordo de você de que em Cuba, por exemplo, determinados temas sejam menos debatidos do que no Brasil.
Aqui eu vou colocar alguns exemplos muito rapidamente, para a gente já voltar aí para a fala do Glauber. Em 2011, em Cuba, foi feita uma reestruturação da administração da economia do país. Isso só aconteceu após meses de debate durante toda a sociedade. Eram realizadas reuniões em praças públicas, em locais públicos, as federações das mulheres, dos estudantes, dos agricultores se reuniam para fazer propostas, fazer críticas, propor alternativas, e centenas dessas propostas vindas diretamente do povo, de baixo para cima, foram incorporadas nessas mudanças ocorridas em 2011, que foi o chamado lineamentos de 2011. Outro exemplo, a Constituição cubana, mais recente, é de 2019. Ela foi aprovada por um referendo popular, depois também de muitos e muitos meses de discussão coletiva, pública, todo o povo podendo dar contribuições, fazendo propostas, fazendo críticas que foram incorporadas à nova Constituição. Outro exemplo, nessa Constituição tinha um tema que suscitou um debate muito intenso em Cuba, que era relacionado a casamento de pessoas do mesmo sexo e a barriga de aluguel. Barriga de aluguel, modo de falar, porque não era permitido, a discussão não levava em conta a possibilidade de transações financeiras envolvendo isso, mas é o que a gente conhece como barriga de aluguel. E aí as igrejas de Cuba, tanto a católica como as evangélicas, eram radicalmente contra isso. E o governo cubano respeitou isso e não colocou mudanças na Constituição relativas a isso, porque até então, na Constituição de Cuba, se considerava casamento somente de pessoas de sexos diferentes. Depois foi feita uma discussão à parte sobre isso, que foi no Código da Família, onde se discutiu especificamente esse tema, esses dois temas, casamento de pessoas do mesmo sexo e barriga de aluguel. Ampla discussão durante muitos meses, foi colocada para votação, todo o povo participou, venceu a permissão de casamentos de pessoas do mesmo sexo e barriga de aluguel. Lembrando que, de novo, que barriga de aluguel é um modo de dizer aqui, traduzindo para o português, mas não se permite pagamento, transações financeiras que envolvam o que a gente chama de barriga de aluguel. Então a participação popular em Cuba nas decisões do país é muito forte, muito mais do que no Brasil. No Brasil, quando foi feita a reforma da Previdência, qual foi a participação popular? Quando foi feita a reforma trabalhista, qual foi a discussão popular? Quando foram feitas as privatizações, tanto da época do Fernando Henrique Cardoso como da época do Temer e do Bolsonaro, qual foi a participação popular? Nula. Ou seja, tudo decidido de cima para baixo, como o Guilherme Amado diz que acontece em Cuba. Se você fizer uma reforma do sistema de previdência em Cuba, eu tenho certeza que ela vai encontrar um debate político muito mais denso e mais aberto do que nos veículos de comunicação de TV aberta do Brasil. Só para complementar, nesse momento em Cuba eles estão discutindo o novo Código do Trabalho. Está nessa fase de discussão durante todo o país sobre o novo Código do Trabalho. No Brasil você vai ter, em todos os canais de televisão de TV aberta, a apresentação de um especialista, o especialista que é sempre uma figura do mercado, para dizer por que aquela reforma tem que ser feita. Isso é liberdade democrática? Isso é liberdade de pensamento? Isso é poder discutir ou debater qualquer tema? Não, não é. Não é. Então aí a gente tem uma falsa liberdade, porque se você for considerar o papel que exerce o poder econômico também, na quantidade de informação e que vai viabilizar discussão por parte das pessoas, isso é tratado com mão de ferro no Brasil. Ou seja, de cima para baixo. A depender da minha posição política, eu vou passar em determinado veículo ou eu não vou passar. Digo mais, normalmente a gente que já está na atividade política por algum tempo, a gente já sabe, a depender daquilo que a gente vai dizer, se aquilo vai ao ar ou se não vai ao ar. Evidentemente, não estou falando aqui do seu programa. Sim, sim, né? sim. Eu estou falando de uma maneira geral da forma como a informação e a notícia chega à residência de milhões de pessoas dentro do Brasil. Isso é uma coisa. A segunda provocação que eu queria fazer é outra. Quantos países tem no mundo? Cerca de 200. De todos os países que tem no mundo, normalmente, quando se discute ou se provoca
a posição política de qual é o tipo de sistema de governo, se tem liberdades democráticas ou não naquele país, o referencial são sempre os países que podem ser considerados alguma polêmica, e eu não acho que deva deixar de perguntar não, acho que tem que fazer mesmo. Mas a gente não dialoga, não fala absolutamente nada sobre países que estão nos marcos de uma sociedade capitalista, onde você não tem liberdade, onde você não tem liberdade política, onde você não tem liberdade democrática, e onde você tem uma sociedade de orientação evidentemente capitalista. Se você me perguntar se eu prefiro viver, e aí eu quero fazer isso de uma forma que seja cuidadosa, se eu prefiro viver do ponto de vista das condições socioeconômicas e também das condições de liberdades democráticas em Cuba ou no Haiti, muito provavelmente a minha resposta para você vai ser Cuba. Distância entre Cuba e Haiti, 77 quilômetros. Por que nunca se fala sobre o Haiti, mas se fala sobre Cuba? Por que sempre se critica Cuba, mas não tem nenhuma crítica com relação ao Haiti? Por que a gente não vê essa crítica na imprensa? O Haiti é um país capitalista, inclusive com Estado mínimo, como defendem os neoliberais. Onde tem mais democracia? Onde as pessoas vivem mais? Onde menos crianças morrem? Em Cuba ou no Haiti? Onde tem mais liberdade? Onde tem mais saúde? Onde tem melhores resultados no esporte? Onde tem maior desenvolvimento artístico? Onde tem maior desenvolvimento cultural? Cuba ou Haiti? Qual é mais democrático? Por que normalmente se compara com quem tem todo o poder político e econômico do mundo, com um país que está torturado, e não se compara com outros países do mesmo tamanho, com problemas que são muito parecidos, e onde você implementou o sistema capitalista no talo, ou seja, na sua totalidade, e que a população vive numa completa miséria diferente do que acontece em Cuba? É também uma reflexão que eu queria deixar. Você nunca tinha pensado. Eu acho que a comparação, ela é boa, mas ela é uma armadilha também. Porque quando a gente começa a pensar sempre com a comparação... Que é o que o Guilherme Amado estava fazendo no começo. Quando você fala que Cuba é ditadura, China é ditadura, você não está comparando com outros países? Ele comparou, por exemplo, ele disse que nós soubemos lidar com a defesa da nossa democracia, ao contrário de Cuba. Não está comparando? Então ele também está fazendo comparações. A gente não faz aquilo que você falou do modelo, né? De pensar o modelo próprio. Sim. A política comparada eu acho válida, mas... Sempre quando a gente faz essa, como você fez a comparação ali, o IDH cubano é melhor do que o IDH brasileiro. Sim, mas eu acho que o problema de Cuba não está no IDH. O IDH é uma virtude de Cuba. Mas a nossa resposta que é comparativa, a minha resposta que é comparativa, vem de uma justa comparação, vem de uma justa provocação feita por você e que eu poderia ter utilizado um escapismo e respondido de uma outra forma. Quando você perguntou sobre Cuba e Venezuela, se eu quisesse escapar, simplesmente eu poderia dizer, não é o nosso papel fazer avaliação. Você não é prefeito de Tel Aviv. Em nome da autodeterminação dos povos, quem tem que fazer o julgamento dos regimes políticos dos seus respectivos países é o povo desse país. Eu poderia ter respondido dessa forma, acabava a discussão e a gente partia para um outro ponto. Eu acho que a discussão ela é enorme, tem camadas, acho que a gente está na superfície aqui. Acho que a gente até foi mais além do que a maioria das pessoas faz, porque a maioria das pessoas vai... então vai para Cuba, Glauber, não sei o quê. Já que você gosta, abraça. Exatamente. Mas eu acho que ela é fundamental. E eu acho que é fundamental, inclusive, a esquerda brasileira debater mais Cuba e Nicarágua e Venezuela e Nicarágua com a sociedade como uma maneira geral, porque é um dos calcanhares de Aquiles, é a coisa onde vira e pega, e por ser um assunto complexo, como todo assunto complexo, não é num vídeo de 10 segundos de TikTok que você vai responder, e é por isso que usam, né, como... Concordo contigo, temos que discutir todos os assuntos. Como instrumento de polarização ou de criar rótulos, né? Para deslegitimar, né, os ideais da esquerda, do tipo, vocês perseguem então esse modelo, é isso que vocês querem para o Brasil como uma forma de descredibilizar. É isso aí então, pessoal. Vamos pensar sobre isso. O que seria do Brasil se ele sofresse o bloqueio que Cuba sofre? Onde nós estaríamos?